Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida, que a presença do meu amado e querido amigo Espírito Santo, a partir desse momento, adentre a sua sala, adentre o seu quarto, o seu escritório, onde quer que você esteja. Que a presença de Deus nos ensine, venha nos redarguir, ensinar em justiça. Nós estamos aqui nesse momento em Cristo Jesus, na minha, sua igreja Celebrai. E eu tenho certeza que Deus preparou-nos esse dia para falar ao meu, ao teu, ao nosso coração. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça e diga comigo: Senhor meu Deus, a glória é tua, a honra é do Senhor, que nos dá o entendimento da sua palavra e o seu significado, que transforma a tua palavra em vidas, revelando-nos áreas da nossa vida que precisam ser movidas, tocadas pelo teu poder. Inspira o teu servo, ajuda-o agora, pois ele nada sabe do meu passado, nem do meu presente, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então usa-o agora, em nome de Jesus. Deixa eu orar por ti, Pai, que esta palavra quebre laços, despedace grilhões. Em nome de Jesus, eu sei que lutamos não contra a carne nem contra o sangue, contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, das quais as armas que eu uso não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Por isso eu digo: anjos do Senhor, vá, neutralize, em nome de Jesus, toda e qualquer ferramenta utilizada pelo inimigo para prender a mentalidade, em nome de Jesus. E você diga amém. Diga glória a Deus. Sabe o que é mais interessante na vida? É que quem tem para si mesmo, ou quem é para si mesmo, o seu próprio inimigo, não precisa de inimigo melhor. Vou repetir. Quem tem a si mesmo como seu próprio inimigo, não precisa de inimigo melhor. Mas por que não se precisa de inimigo melhor, uma vez que a pessoa tenha a si mesmo como seu próprio inimigo? Porque até as pessoas que te fazem mal, até as pessoas que te perseguem, que muitas vezes você é levado a ser motivado a parar, a desistir, a baixar a cabeça, a reclinar, a recuar, a retroceder, ainda que lhe faça o mal que fizer, elas não têm como estarem contigo 24 horas por dia. Não é possível elas estarem com você 24 horas por dia. É impossível isso acontecer. A única pessoa que está contigo 24 horas por dia, todos os dias, é você mesmo. A única pessoa que anda contigo 24 horas por dia é você mesmo. Se você mesmo não entender que você, para você mesmo, é a sua melhor companhia, e se você não conseguir entender que enquanto você não desprender-se nesse pensamento, em que você vive dentro de abrir a sua boca, de dizer que é por conta do fulano, por conta do ciclano, por conta do beltrano, a sua vida não tem de como evoluir, crescer, progredir e melhorar. Não é na cidade que você mora, ou da família de onde você veio, ou a classe social de qual você pertence. Não tem nada a ver com isso não, pessoal, pelo contrário. A grande questão é que muito mais mal faz a si mesmo, que infelizmente se permite com que está do lado de fora consiga determinar o que está do lado de dentro. Muito mais mal faz a si mesmo quem se permite com que os acontecimentos do lado de fora
consiga atingir o lado de dentro. Não importa se alguém não gostou da cor do teu cabelo, o cabelo é teu. Não importa se o fulano dos Anzóis Pereira não gosta da forma de você se vestir, a roupa é tua. Não importa se o Beltrano lá no trabalho acha que trabalha mais do que você, ao ponto de viver falando mal de você e dizer que ele é quem faz tudo e você não faz nada. Desde que você esteja fazendo o que é para você fazer, meu irmão, isso não deve de forma alguma determinar o que você tem que sentir. A grande questão, você sabe qual é? É que sem que nós percebamos, acabamos nos tornando inimigos de nós mesmos. O seu maior adversário pode estar andando contigo 24 horas e você não sabe, e você não percebe. E o pior é que você constrói um pensamento, e dentro desse pensamento um formalismo, uma crendice de acreditar que você não é mais e melhor por conta do fulano, do ciclano, por conta dos outros. É mais ou menos assim. Você acredita que para você ser feliz, você tem que estar em volta de amigos, ou você acredita que para que a sua vida verdadeiramente se realize de uma forma no seu potencial, pessoas têm que estar sempre ao seu lado. Entenda uma coisa, é importante, claro que sim, que você entenda que ninguém constrói nada sozinho, não precisa nem eu falar sobre isso. A questão é que muitas são as pessoas que durante a sua caminhada, infelizmente, tornam-se contra si mesmas, contra si próprio. E que hoje Deus, em nome de Jesus, te possa dar uma sacolejada santa. Que o meu amigo Espírito Santo adentre esse seu coração. Tire esse pessimismo que há dentro de você enraizado, em que você tem como motivo alguma coisa que te aconteceu no passado, no presente, do qual você tem a arrematar um pensamento de que isso possa continuar acontecendo no seu cotidiano. Então aqui em Hebreus capítulo de número 11, todos nós sabemos que Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé. Diga, heróis da fé. Ora, meu irmão, só pelo título dá para se tremer na base, heróis da fé. Dá para você imaginar? Talvez você já viu heróis como, por exemplo, Batman, ou qualquer outro herói, que seja ele qual for da Marvel, que seja qual for. O bem da verdade é que esses aqui não são heróis porque usam uma capa ou qualquer outra coisa parecida. Eles são heróis pelo poder e a extraordinária forma com que eles trabalharam em Deus. Então aqui a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo de número 32, diz assim, vamos lá. E que mais direi? Meu Deus, ele está como quem sem palavra. Preste bem atenção a todos os detalhes. E o que mais direi? Veja que ele está dizendo, eu estou até sem saber o que dizer. Veja que ele está procurando palavras. Em outras palavras, ele está meio que atônito. Ele diz assim mais ou menos, nossa, se eu for relatar, se eu for falar tudo que esses homens fizeram e tudo que eles conquistaram, não vai caber nesse livro. Então ele está dizendo, o que mais direi? O que mais eu posso falar? O que mais eu posso dizer? Porque são tantas coisas que eles conseguiram. É importante que você entenda que se nós não conseguirmos humanizarmos a Bíblia, e se nós só espiritualizarmos, nós vamos sermos levados a acreditar em que só eles obtiveram o que obtiveram porque eles eram os xodós de Deus. Cuide com isso. Você tem que ter esse cuidado, porque se você não conseguir humanizar a Bíblia, você vai olhar para esses homens e dizer, uau, nossa, eles são extraordinários. Por isso, louvado seja Deus, que Deus não nos ocultou-nos de forma alguma o que através deles Deus operou, e o porquê que eles operaram o que eles operaram. Então a Bíblia diz, e que mais direi? Fartar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Então faltar-me-ia tempo, não tem espaço, não tem como, porque se eu for começar a falar de tudo que se manifestou e aconteceu através desses homens, não caberia em livro algum no mundo, seria um livro, um livraço, pudesse-se dizer. Então,
é interessante nós entendermos que quando lemos a história de qualquer um desses grandes homens de Deus, nós estamos vendo um resumo dos principais capítulos de sua vida. Não foi só aquele milagre. Talvez você já deve ter se perguntado, por exemplo, mais ou menos nesse pensamento: o que foi que Elias fez de tão extraordinário que se dá para contar a vida de Elias em fração de minutos? Elias, o tibista, onde a Bíblia Sagrada diz que ele chega até Acabe e diz e profetiza que não vai chover e nem orvalho algum vai cair sobre a terra até que se cumpra o que ele disse. Depois a Bíblia diz que ele agora volta e vai para o deserto, chega lá, toma do ribeiro, Quirate, depois é alimentado pelo corvo, depois ele se põe de pé, a Bíblia diz que ele vai à casa de uma viúva, a viúva o alimenta, depois ele retorna, fala para Acabe, em que agora a chuva irá retornar, mas que ele conserte o altar. Agora a chuva volta e de repente aparece Jezabel na cena. E agora de repente a Bíblia Sagrada diz em que a Jezabel, ela começa a levar Acabe a idolatrar a imagem de escultura. Agora volta Elias e diz para Acabe que ele está trazendo confusão e perturbação para dentro de Israel. Agora de repente a Bíblia Sagrada diz em que Jezabel fica furiosa, irritada com relação a Elias. A Bíblia diz então que Acabe se levanta contra Elias para poder mostrar para a esposa em que ele era o rei e que era ele quem mandava e não o profeta. A Bíblia diz então que Elias vai para o deserto. A Bíblia Sagrada diz então que tendo ido ele para o deserto, ele volta ao Monte Horebe e começa a orar. Deus manda ele voltar. A Bíblia diz que ele desafia os profetas de Baal. A Bíblia diz que ele ora ao Senhor, o fogo cai do céu. Nós sabemos tudo isso. A Bíblia diz então que Jezabel fica sabendo e diz e promete que vai dar cabo à vida dele. A Bíblia diz que ele vai então embora, pede no seu ânimo a própria morte. A Bíblia diz então que Deus trabalha no coração e nos ânimos de Elias. Elias retorna, profetiza, pronto, agora ele unge Eliseu e acaba a vida. Aí eu te pergunto, o que é que esse homem fez para merecer uma carruagem de fogo? Eu conto relatos de pessoas que fizeram muito mais do que Elias, muito mais do que Elias. E o que é interessante, você sabe o que é? É que no monte da transfiguração, quem foi que apareceu? Moisés e Elias. É impressionante. Nem Abraão, pai da fé, que foi um dos primeiros a crer logo após Noé, em crer no que os olhos não viam e acreditar no que os ouvidos ouviam. A questão, você sabe o que é? Que nós temos um resumo dos feitos, dos milagres, de tudo aquilo que Deus operara através daqueles homens. Então nós temos as cenas dos melhores capítulos. E aí a Bíblia está dizendo que esses homens aqui fizeram coisas extraordinárias. Mas de repente a Bíblia diz no versículo de número 33, nos revela o segredo. E olha só o segredo: os quais por merecimento, diga glória a Deus, não é isso que em nenhuma Bíblia está escrito. Você pode pegar as minhas 14 Bíblias em linguagem diferente que eu tenho ali, e todas elas, até em hebraico, você vai ver em aramaico, você vai ver que começa do mesmo jeito, não muda, pela fé, através da fé, movido pela fé. É interessante, né? Em que nenhuma tradução, olha o que é que ele diz aqui, de forma bem clara, para a glória de Deus, os quais pela fé, por meio da fé, através da fé. Então Deus está nos revelando de forma bastante clara qual foi a moeda que eles utilizaram para obter os resultados que eles obtiveram. E qual foi a moeda? A fé. Você sabia que a moeda de Deus é a sua fé? Você sabia disso? Você quer um exemplo? Então eu vou lhe dar. A Bíblia Sagrada diz que pessoas eram curadas, e Jesus dizia o quê? A tua fé te salvou, tua fé te curou, tua fé te libertou. A fé é a moeda de Deus. A fé é a moeda de Deus.
Quando você entende isso, então você começa a dar alegria ao seu coração, porque a Bíblia Sagrada diz em que nós, quando nascemos, para a glória de Deus, recebemos de Deus uma medida de fé. Nenhum de vocês que estão aqui, nenhum, e nem você que está aí nos assistindo, nenhum de nós nascemos ausentes de fé. Nenhum de nós, porque a Bíblia diz, está escrito, que Deus nos deu-nos uma medida de fé. Só que nessa medida de fé, cabe-nos a nós desenvolvê-la cada vez mais. E como é que nós a desenvolvemos? Através da leitura da palavra de Deus, de nos alimentarmos pela palavra de Deus e ouvirmos a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. É como uma semente que está plantada na terra, que somos nós. A palavra é a água que se encontra com essa terra que está nela, a semente, em que a fé faz com que ela brote e dê seus frutos, que é o resultado por meio da fé. Então deixe desse negócio de você ficar aí dizendo, se eu tivesse fé, se eu tivesse fé. Não faça de Deus mentiroso, porque a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus lhe deu fé, e muita fé, não foi pouca fé não. Você sabia disso? Você sabe o que é mais interessante? É que você tem que colocar uma coisa no seu coração. A questão é, biblicamente falando, qual é a primeira pessoa em que necessariamente você precisa ter fé? Qual é a primeira pessoa em que necessariamente você precisa ter fé? É uma boa pergunta, ou não é? Qual é a primeira pessoa? Não vou dizer quem é. Qual é a primeira pessoa em que necessariamente você precisa ter fé? Não vou dizer quem é. Não. Não é isso que a Bíblia diz, não. Não. A Bíblia Sagrada diz assim, quando nos cobra acerca da nossa fé, está escrito: dizes tu que tem fé? Sim, eu tenho fé. Amém. Aí a Bíblia responde: então tenha-te em ti mesmo. A maior dificuldade que Deus tem não é de nos levarmos a crer nele, porque nós cremos nele. A maior dificuldade que Deus tem é levar você a acreditar em você mesmo. Acreditar em você mesmo. Você tem fé, eu sei que você tem fé. Eu sei que você é um homem de fé, eu sei que você é uma mulher de fé. E quando eu digo eu sei, não é eu, o pastor, que você está vendo, é o Espírito Santo, porque eu não sei da sua vida, e quem fala é o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo: eu sei que você tem fé. Eu sei que você tem fé. Olhe para o seu irmão e diga: o Espírito Santo sabe que você tem fé. Mas você precisa que através dessa fé você possa crescer através dela, crendo no seu coração, de que nada adianta dizermos que temos fé em Deus e não crermos em nós mesmos, acreditarmos em nós mesmos. E é para isso que esse estudo, nesses domingos, eu tenho certeza que vai saculejar a sua mente, que vai adentrar a tua infância, que vai a anos e anos passados, porque nós temos que descobrir por que você, tendo aceitado Jesus Cristo, você ainda é uma roda presa. Nós temos que descobrirmos por que você ainda tem medo. Você não aceitou Jesus. Nós temos que descobrirmos por que o vício é maior do que você. Então tem alguma coisa, existe um mecanismo, existe um ponto de partida, que quando é acionado, você, sem você querer, você se torna inimigo de si mesmo. Ninguém é mal para si próprio, ruim para si mesmo, porque quer. Ninguém. Mas ninguém mesmo. Então a Bíblia diz: por meio da fé, através da fé, e essa fé está em você. Deus não deu a eles o que não te deu, não, Deus deu a eles o que também nos deu. Diga: eu tenho fé.
Dá para ser melhor, porque agora não estamos mais com as máscaras, então dá para me ouvir. Vamos lá. Eu tenho fé. Amém? Então aplauda Jesus então. Glória a Deus. Os quais pela fé venceram reinos. Venceram reinos, dos quais a Bíblia diz que Deus deu-nos autoridade. Hoje, claro, a nossa batalha é espiritual. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades e contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Das quais a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Das quais a Bíblia Sagrada diz que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, em que andou em virtude e com poder, para destruir as obras do diabo, das quais também lhe pertence, porque a Bíblia diz que a unção que estava nele também está sobre vós. O que é interessante é que nós temos que entendermos, em nome do Senhor Jesus, o que é que está nos amedrontando. O que impede-nos o nosso crescimento? O que está atrapalhando nós acreditarmos que podemos, que conseguimos? Nós temos que entendermos no nosso coração o que está nos tornando a mim e a você um alguém em que vive passando pelo mesmo problema do mesmo jeito. E eu preciso que vocês aprendam isso. Porque o sucesso desse ministério depende do teu sucesso. Depende do sucesso do teu casamento. Depende do sucesso da tua vida, da tua família, do teu trabalho, da tua luta lá fora em vencer as batalhas, para que esse ministério possa se expandir para norte, sul, leste e oeste. O senhor não pensa em ficar só aqui não? Que conversa é essa, rapaz? Nós vamos longe. Nós vamos longe. Nós vamos longe. Sabe por que nós vamos longe? Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque Deus não demarcou espaço, nem distância, nem comprimento, nem altura, nem largura. Deus disse, está escrito: onde colocar a planta dos teus pés, eu abençoo. Aleluia! Glória a Deus. Praticaram a justiça. Pratique a justiça. Seja justo. Seja justo com Deus. Se você quer que Deus te abençoe financeiramente, então comece não roubando a Deus no dízimo. Não pegue o que é de Deus, não tome o que é de Deus e fique naquele negócio de que Deus não me abençoa. Claro, a Bíblia diz: roubará o homem a Deus. Eu fiquei espantado, meus irmãos. Eu fiquei espantado, eu ainda estou de boca aberta e chateado com o diabo. Estou ainda revoltado, depois que há mais ou menos 4 semanas atrás, um camarada da igreja chegou para mim, e ele disse: o senhor pode falar no altar, eu autorizo, e está aqui no nosso meio. Então ele nem com raiva vai ficar, porque ele mesmo disse: o senhor pode falar no altar, porque para servir, toda vez que o senhor falar, eu vou ficar mais revoltado com o diabo ainda. Como é que o diabo me faz fazer uma coisa dessa com o meu Deus? E a minha revolta é justamente no sentido não da pessoa, mas do que o inimigo pode levar uma pessoa a fazer sem ela perceber. Como é que uma pessoa gasta 40 mil reais com um motel, Rafael? Rapaz, 40 mil reais dá para você dar uma entrada num carro, dá ou não dá? 40 mil, meu irmão, é dinheiro. Mas o senhor acreditou? Meu irmão mostrou, foi a nota. Olha, está aqui para o senhor não achar que eu estou mentindo, ó. Champanhe de 2.000. O senhor me ajuda? Claro que eu te ajudo, meu irmão. Mas se eu tivesse lá naquele altar, pedido, suplicado, implorado, de joelho no chão: nós estamos para fazer uma escolinha, quem é que pode semear R$1.000? Ele olhou para mim e disse: eu chamei o senhor de ladrão, ainda apontou o dedo na minha cara. Eu dizia que o senhor é um tremendo ladrão. Eu disse: e aí agora, você acha que eu sou? Eu disse: não, porque depois que a gente faz o que eu fiz, a gente cai em si. Eu estou lhe dizendo isto para você entender. Pratique a justiça. A Bíblia não diz que o marido deve amar a sua esposa?
A Bíblia não pede para que o marido ame a sua esposa, se Deus pede que nós maridos, que somos a parte de coração mais duro, mais insensível. Porque essa é a verdade. Veja que dentro de uma igreja você vê mais esposas lutando pelo marido que marido lutando pelas suas esposas. Eu digo porque 25 anos na caminhada, meu irmão. Nós seres humanos, no caso nós homens, somos os mais insensíveis, somos os mais lógicos. Da mesma forma os jovens, em que a Bíblia Sagrada diz que nós jovens, vocês são inimigos de Israel, os que riram, viu? Eu me lembro dos versículos ligeiros. Vocês tenham cuidado comigo, não. Nós jovens, porque eu não sou jovem porque você me acha jovem, eu sou jovem porque eu me acho jovem. Nós vamos ver aqui, havemos de gastarmos, conforme a Bíblia, a nossa juventude no Senhor, em servirmos a Deus. Eu trocaria tudo que eu sei, e olha que eu sei muita coisa, para poder ter a oportunidade de ter a sua idade e estar sentado no teu lugar, você jovem. Eu começaria do zero, sem nada, sem conhecimento de nada. Eu só queria uma coisa saber, que ficasse dentro de mim. A vida passa, quer eu aprenda, quer não, ela vai passar de algum jeito. Eu só queria que ficasse só essa lembrança dentro de mim. Pronto, era o suficiente. Praticar a justiça é dar a Deus o que Deus nos deu de graça, a salvação para outras pessoas que precisam. Então a Bíblia diz praticar a justiça, e a Bíblia continua dizendo, vamos lá, para a glória do nosso Deus, alcançaram promessas. Diga comigo, as promessas é para ser alcançadas. Então veja que o que na verdade são promessas. Promessas é um linguajar de Deus, em que Deus tem de nos apintar em nossa mente uma imagem daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Mas Ele precisa que nós façamos o quê? A nossa parte. Veja que a Bíblia diz que eles alcançaram. Tem tradução que diz alçaram as promessas. Alcançar quer dizer que as promessas estão ali naquele teclado. Deus prometeu-me aqui, então eu já sei. O que eu preciso fazer? Ficar de braços cruzados? Não. Então eu tenho que entender que para cada promessa há um preparo. Diga, para cada promessa há um preparo. Então se Deus prometeu-me em que Ele vai me abençoar, em seja em que área que for, então o que é que eu devo fazer? Preparar-me, porque no cumprimento de cada promessa existe um espaço de tempo. Existe um espaço de tempo, e nesse espaço de tempo eu serei levado a me auto-sabotar, eu serei levado infelizmente a conflitos, a dificuldades, a barreiras, a vendavais que virão de forma contrária, para impedir-me com que eu chegue até o cumprimento da minha promessa. A tua promessa, querido, ela precisa que você entenda que você não pode perder tempo. Alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo. Esse fechar a boca dos leões é interessante, porque como é que nós podemos fechar a boca dos leões? Eu não vejo nenhum leão solto em Juazeiro. Talvez você tenha leões dentro da sua família, pessoas que estão te observando, te assistindo, pessoas que estão com olhos voltados para ti, esperando, para ver se realmente o que mudou não foi só a igreja, mas principalmente a atitude e comportamentos. As pessoas estão cheias de igreja, pessoal, estão cansadas de igrejas, de um pseudo religioso, não toque, não pegue, não trisque. Não, as pessoas estão querendo lá fora ver em mim, ou ver em você, ou ver em nós um motivo para que elas possam crer, para que elas possam acreditar. Porque pessoas que lidam com vocês, infelizmente, parece que ainda não conseguiram ver mudança nenhuma, mas sabem que você está na igreja. Por isso que eu estou pensando em não vir mais. Aí é que é pior, porque quando você está ouvindo em áreas da tua vida que você precisa mudar, você então está sendo motivado, moldado por Deus.
Porque uma mensagem é como a mão do olheiro, que nos molda-nos, como o olheiro molda o vaso. E aí o que é interessante, que a Bíblia diz aqui, vamos lá. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Versículo 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Dá para você ler comigo agora? Vamos lá. Da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Olhe para mim, por favor. Preste atenção. Se nós tivéssemos lido só até o versículo anterior, coitadinho de nós, pessoal, nós poderíamos sim, claro, dizer para nós mesmos que nunca jamais teríamos sequer a mínima condição de termos e obtermos as vitórias que essas pessoas obtiveram, pessoal. Porque nós iríamos idolatrá-los, vangloriá-los, porque realmente eram pessoas que tinham vindo de outro mundo. Mas eu fico feliz com meu amigo Espírito Santo, porque de repente o Espírito Santo quebra o gelo. O Espírito Santo vai dizer que essas pessoas eram tão fracas como eu sou, como talvez você que está aqui hoje também seja. Mas o que é interessante é que o Espírito Santo de repente me surpreende em homens que fecharam boca de leões, homens que venceram reinos, homens que abriram os mares. Como você pode ler que a lista é grande desses grandes heróis da fé, não heróis por merecimento, não heróis por conta da família que nasceram, ou do bairro que nasceram, ou da cidade de onde vieram, não, mas heróis por conta da fé. Diga, por conta da fé. E a Bíblia diz que eles tinham fraquezas. Porém a Bíblia Sagrada diz, em que está escrito, você viu aqui, que da fraqueza, da área em que eles se sentiam fracos, na área em que eles se sentiam inoperantes, na área em que eles se sentiam ninguém, na área em que eles se sentiam vencidos, naquilo em que os revoltava por dentro, eles simplesmente fizeram com que isso fosse canalizado de forma contrária. Quando era para eles correrem, porque eram fracos, eles não corriam, eles enfrentavam. Quando era para eles terem uma boa desculpa, porque eles não podiam, eles na verdade não se desculpavam, eles na verdade partiam para cima. Quando na verdade era para eles desistirem e recuarem por conta de o vento ser contrário, aí é que eles faziam, empreendiam força maior para poder ir para frente. Quando na verdade era para eles se sentirem derrotados e vencidos por conta da situação qual se encontrava, não tinha mais por onde sair, eles iam a ter um divã espiritual de Deus e clamavam ao Senhor em suas angústias, em suas tristezas, e Deus os ouvia e os respondia. Então quer dizer que de uma forma ou de outra, nenhum desses ou era diferente de nenhum de nós. Homens em que entenderam que não adianta uma vida de santidade em que eu não viva por meio da fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí eu aprendo então de forma bastante clara o que nos é necessário fazer para poder vencermos o complexo de inferioridade. Primeira coisa, coloque no seu coração: complexo de inferioridade tem a liderar o comportamento. Um complexo de inferioridade em uma área em que você se sinta inferior, incapaz, inoperante, fraco, frio, abatido, acuado, esquecido, ou pessimismo, seja tem que for, tende a liderar o teu comportamento. Nós somos liderados através de um complexo de inferioridade. Por que você não avança? Porque tenho medo. Por que você não diz: eis-me aqui, Senhor, porque eu acredito que vou passar fome? Por que você então, quer dizer, são tantas das demais coisas que eu poderia lhe perguntar e de repente você poderia me apresentar, do qual eu poderia lhe dizer de forma bastante clara: então eu já sei exatamente o que está liderando você.
Então o complexo de inferioridade tem a liderar um comportamento, impossibilitando e destruindo os sonhos de muitos. Quantos sonhos que você armazena dentro de você, mas você mesmo não acredita que pode, que consegue. Quer dizer, você fica naquele marasmo, sabe como é que é o negócio? Segundo, complexo de inferioridade não começa da noite por dia. Ninguém começa a sentir-se inferior a uma circunstância, uma situação, como no estralar de dedo. Nenhum de nós, escute, nenhum de nós nascemos com complexo de inferioridade. Na verdade, você é um vencedor. Vocês estão me ouvindo? E eu também o sou, viu? Porque dá para você imaginar quando a luta que foi para nascermos. Tem uns que talvez tragam até os trajes em poder dizerem que quase que teriam sido abortados. Esses é que lutaram mesmo. Meu Deus, você lutou para vencer um aborto. Você ainda não acordou para isso não, criatura? E os que para a glória de Deus não tiveram de passar por esse processo, de alguma forma ou de alguma maneira devem entenderem que até para o teu nascimento você precisou romper barreiras. Ou você, quando foi para nascer, ficou se segurando em uma das partes da sua mãe, dizendo: eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir. Que conversa é essa, meu irmão? Eu tenho certeza que quando você saiu da barriga da sua mãe, para a glória de Deus, a primeira coisa que você fez foi dar notícia para o mundo que tinha nascido. E o que é que você fez? Você meteu o berro. Hoje, claro, mudou um pouco, porque a criança quando nasce pede a senha do Wi-Fi, mas tudo bem. Mas de alguma forma você rompeu barreiras. A questão é como é que isso começou, onde foi que isso deu princípio, onde foi que isso iniciou. E é nisso que eu quero lhe pedir, pelo amor de Deus, que você não falte nos domingos. Nós vamos transformar este lugar em um divã espiritual. Você vai ter consultas aqui através do Espírito Santo, que você iria pagar uma nota preta para conversar com o psicólogo, que Deus vai te ensinar de graça. Complexo de inferioridade não começa da noite para o dia, mas fazem parte de uma construção de acontecimentos. Complexo de inferioridade vem através de uma construção de acontecimentos. Diga, construção de acontecimentos. A palavra-chave é construção. Se alguém lhe disser pela primeira vez que não gosta da tua comida, você está pouco se lixando. Mas se várias pessoas começarem a dizer, e você sempre sonhou fazer um curso de mestre-chefe, você vai fazer? Não vai, por quê? Porque aquilo foi construído dentro de você. Se ninguém gosta da minha comida, eu mesmo não. De repente você é aquela pessoa em que não pode ver sangue, que come, e de repente lá dentro de você se anseia, deseja ser um médico. Deus me livre, pastor, eu não consigo nem ver sangue. Pois é. Meu Deus, escute em nome de Jesus. Complexo de inferioridade refere-se a um padrão de emoções. Diga, padrão de emoções. O que significa padrões de emoções? O que te mais faz feliz ou o que te mais faz ficar triste? O que mais te motiva? O que mais te abate? O que mais te emociona? O que mais te desestrutura? Você quer ver uma coisa que me desestrutura? Vem cá, irmão. Que eu fico pé da vida, revoltado, com raiva. Eu oro até para a pessoa morrer. Você quer ver o que é? Vou combinar. Olha aqui, preste atenção. Vem bem para cá, irmão, que é para os irmãos ver. Que é bom que nunca mais vão querer fazer isso comigo. Sobe aí, vamos lá. Vamos lá? Já achei isso, macho. Está com pressa, passa, vai. Amém, obrigado. A minha esposa sabe disso. A minha esposa, quando ela queria me pegar no pé,
me tirar das estribeiras, como diz o Matuto, quando nós estávamos andando no centro, alguma coisa, ela começava a empurrar, eu olhava, passa, vai, mas volta. Tem esse negócio de vai, não volte mais não, que vai, mas volte. O que lhe desestrutura? É os ciúmes do seu marido? É isso que tira de você, sabe, a paciência? É você perceber que o seu marido se vê menos do que qualquer outro homem, porque isso é uma demonstração de insignificância? É os ciúmes da tua esposa? É isso? E as mentiras contadas pelos teus filhos, que você olha para a cara deles e sabe que eles estão mentindo para você? É interessante que nós entendamos que complexo de inferioridade refere-se a um padrão de emoções, memórias. Quais são as suas memórias? O que mais te machuca, o que mais te entristece? O que é que você sempre quando se recorda, a sua vida desmorona? Quais são as suas memórias? Ninguém precisa ter amnésia para esquecer o que passou, mas eu posso muito bem administrar dentro de mim o que me aconteceu. Eu só não tenho como administrar o que há de acontecer, mas o que já aconteceu eu posso muito bem administrá-lo, obrigado. E não permitir com que nada do que aconteceu interfira no meu presente, para que não determine o meu futuro. O apóstolo Paulo, ele mesmo dizia, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo em direção ao alvo, ao prêmio da salvação eterna em Cristo Jesus. Deus falou a Isaías, não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas, porque o Senhor faça nova todas as coisas. Jesus de Nazaré, após a ressurreição, encontrou 2 homens. Esses 2 homens estavam indo para casa, a caminho de Emaús. Jesus então conseguiu acompanhá-los. E a Bíblia diz que esses homens falavam acerca de Cristo crucificado e morto na cruz do Calvário. Jesus então lhes perguntou, de que falais? E eles disseram, não és tu por acaso judeu? Não ouvistes falar de um homem temente a Deus, aprovado em todas as suas obras, das quais esperávamos que ele fosse o Messias? Eu estou lendo para você o que está escrito. E do qual foi posto na cruz do Calvário e morreu. Esperávamos que nesse estivesse a nossa salvação. Sabe o que Jesus disse? Qual? Mas como ele pergunta qual, se aconteceu com ele, criatura? Qual é a lição aí, no estralar de dedo, para ficar de graça? A lição é que Jesus nunca lida com o passado, porque o passado para ele já é passado. Ele não pode mudar o que passou, mas ele pode muito bem mudar a tua vida a partir de hoje. Aleluia! Ainda há tempo de você reconciliar, ainda há tempo de reparar os erros. Não tem. Você está vivo. Ainda há tempo de pedir perdão. Ainda há tempo de você ser o homem ou a mulher que verdadeiramente você deve ser para sua esposa ou para o seu marido. Ainda há tempo. Não importa a gravidade dos fatos, não importa a gravidade dos acontecimentos, desde que você se desarme, desde que você deixe de andar em cima da tua razão, do que ainda dar a você a entender de que você tem razão para estar assim ou tem razão para ser assim. Porque é aí onde infelizmente entra esse padrão de emoções que trazem memórias, percas. Quais foram as suas percas que hoje você sente-se inferior? Talvez você diga para mim, nunca tive um pai presente, nunca tive uma mãe presente, nunca tive uma esposa presente, um marido presente. Eu nunca tive, pastor. Eu nunca tive, a verdade é esta.
Para falar a verdade, eu falo de percas no sentido não só de percas do que partiu, porque desestrutura, sim, eu sei disso, mas percas da ausência da presença. Percas da ausência da presença, do sentir-se apoiado, você está me entendendo? De sentir-se ser visto, de ser reconhecido. Nossa, um obrigado não faz mal a ninguém. Um corresponder das expectativas não faz mal a quem o recebe. A minha Bíblia diz que, tendo Josué passado por uma perca, ele se desestruturou. Deus chegou até a ele e disse: Josué, meu servo partiu, levanta-te, pois, agora. Levante-se. Então somente esforça-te, tem de bom ânimo. A minha Bíblia fala de um homem chamado Samuel. Ele dedicou a vida dele inteira a um homem chamado Saul. Toda a sua juventude foi dedicada a Saul. Até que um certo dia Saul passou pela mão pelos pés. E Deus o encontrou triste, abatido, sentindo-se um ninguém, sentindo-se um nada, porque ele investiu a vida dele toda na vida daquele homem, e o que ele vai obter agora é fracasso. Isso traz um sentimento de inferioridade, de dizer: onde foi que eu errei, o que foi que eu deixei de fazer, o que era para mim ter feito, o que eu não fiz. E Deus vai chegar para Samuel e vai dizer assim: levanta-te, levanta-te, Samuel, levanta-te, enche o teu vaso de azeite, enche o teu vaso de azeite. Como é que pode um profeta estar desprovido de azeite? Como pode um crente estar desprovido da presença do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, do calor do Espírito Santo? Como pode um crente achar que é fardo vir para a igreja? Como pode um crente que vai se sentar nessa cadeira e vai ficar aí sentado no ar-condicionado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e ainda assim ter desculpa de dizer que está muito cansado para vir para a igreja? Em que aqui não vai aprender a matar, não vai aprender a roubar. Bem, deixa eu perguntar, ô pastor, tu está ensinando esse povo coisa ruim? Não estou não, estou procurando ensiná-los como é que é a vida. Porque eu aprendi que o mais importante não é o conhecimento do saber, mas é o conhecimento do saber viver. Ah, mas não está aparecendo não, viu? Porque... Pois é, mas é porque eles ainda não sabem que uma das coisas que o inimigo mais luta é para que não tenhamos aquisição de conhecimento. Ei! Tem alguém aqui nessa noite? Olha para o irmão que está do céu, diga: eu estou aqui, ó. Amém! Ainda há tempo de encher esse vaso de azeite. Ainda há tempo de encher esse vaso de azeite. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Você está me ouvindo? Percas, percepções que estão enraizadas nos inconscientes humanos, no inconsciente humano. Percepções, às vezes você entra numa sala e tem um bocado de gente conversando, eles simplesmente se calam e você já quer, como se o seu dia fosse embora. Pelo amor de Deus, irmão, olha para o irmão que está do céu, você não tem o que fazer não, criatura. Primeiro, eu não estava lá. Segundo, se eles estavam falando de mim ou não e não queriam a minha presença, amém, porque com certeza se estivessem falando de mal, eu ia me sentir muito pior do que eu chegando e eles se calando. Então eles fizeram um favor para mim tendo se calado, porque se fosse verdade eles falavam na frente. Mas nós fomos ensinados em relação a isso, nós nos sentimos um nada. Cortamos laços de amizades, ficamos com raiva de parentes e familiares, do pai, da mãe, do irmão. Não, se meu irmão quisesse que eu fosse para o aniversário, teria me chamado. Não, eu vou mesmo assim. Ah, o seu ia, eu ia, porque eu ia mesmo.
Quando eu me converti, meus irmãos não queriam não, meu tarro era lá, meu filho, eu tomava todas as Coca-Cola. Eu não conhecia sanguessuga Dadá, ainda levava bolo para casa. Não saía de mão abanando, porque essa é a pior miséria de um pobre. O que é interessante é que em 2 Coríntios, capítulo 7, vamos lá em nome do Senhor Jesus, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Todos encontraram, amém? Olha o que a Bíblia nos fala sobre um homem chamado Paulo. Capítulo 7, versículo de número 5, diz assim: porque mesmo quando chegamos capítulo 7, versículo 5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Então, quando eles chegaram em Macedônia, que era para eles serem festejados, homenageados, a Bíblia diz que a sua carne não teve repouso algum. Então dá para nós entendermos de forma bastante clara, em que Paulo, tendo chegado naquela cidade, houve confrontação. E a Bíblia Sagrada vai dizer: antes, em tudo fomos atribulados. Antes, quando éramos para termos sido bem recepcionados, festejados, comemorados, celebrados, nós foi atribulados. Sabe quando você se prepara para um abraço e você recebe um empurrão? Sabe quando você se prepara para um obrigado e o que você recebe é ingratidão? Você já passou por isso? Eu te pergunto, dá vontade de fazer de novo? Dá vontade? Não dá. Veja que a Bíblia está dizendo: antes tudo fomos atribulados, por fora combates, temores, por dentro. Olha o que Paulo está dizendo. E é Paulo, viu, meus irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo em que por fora combates, lutas. Não lutas físicas, é claro que você sabe muito bem disso. Mas de repente ele vai relatar que o que estava acontecendo do lado de fora agora vai determinar sentimentos do lado de dentro. E agora ele está cheio de temores, medos, receios, inquietações, sentimentos de sentir-se inseguros. O que é mais interessante, que dentro desse processo, mesmo sentindo ele tudo isso, ele não vai deixar se vencer por isso. Onde é que está isso escrito? Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aonde é que está escrito isso? Capítulo 4, de 2 aos Coríntios. Versículo de número 8. Em tudo somos atribulados. Segue aí que eu quero que você siga na Bíblia. 2 aos Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo, em todas as áreas, somos atribulados, mas não angustiados. O que é que ele está dizendo? Em tudo somos atribulados, perseguidos, caluniados, difamados e tudo você possa imaginar. Mas não permitimos com que nada disso determine o que temos que sentir pelo lado de dentro. Irmão, mas vou dizer uma coisa, viu, meu irmão? Olha, você é feio. Irmão, você devia ter feito o papel para ficar no lugar do Kiko. Que é isso? É sério, pessoal.
Em nome do Senhor Jesus. Você já imaginou se Jesus Cristo se deixasse ter sido levar por tudo que fizeram com ele de forma externa, ele nunca teria vencido a batalha, gente. Jesus Cristo é o nosso modelo. Jesus Cristo disse: eu estou angustiado até a morte, mas não é por conta disso que eu não vou orar não, eu vou para o meu Getsemane buscar a presença de Deus. Jesus Cristo olhou para aquela cidade e disse: nossa, estão querendo me matar, mas não tem problema não. Pedro chega e diz: tende a piedade de ti mesmo, apieda-te de ti mesmo, sai para lá, Satanás. Ele falou com o diabo, não foi com Pedro. Sai para lá, sai daqui. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos. Não acredito, fulano fez isso? Perplexos, mas não desanimados. Está na Bíblia. E aí, como é que está? Está na fé. Você está morto. Olha para o irmão, para a cara do seu irmão, dá uma olhadinha aí para ver se está brilhando a fé mesmo. Isso é muito forte, pessoal. Isso aqui guarda, marca na tua Bíblia. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Deus não vai desamparar você. Abatidos, glória a Deus, abatidos, mas não destruídos. Claro, da fraqueza se tira a força, da fraqueza se tira a força. Claro, ninguém aqui é super-homem, ninguém, não existe esse negócio de que eu não sinto quando alguém ofende, ou quando alguém persegue, ou quando alguém calunia. Não, querido, de hipótese circunstância alguma. Se faltar a teia da aranha, ainda que seja para o Homem-Aranha, ele é um homem como qualquer outro e vai apanhar até largar o choco, não importa, não quero saber. Quanto mais nós, homens frágeis, homens pecadores, homens em que somos, como ele mesmo diz, como vasos de barro. Mas eu digo uma palavra que Deus falou no domingo passado. Escute, se Deus, preste atenção, se Deus, preste atenção, porque Deus vai perder tempo lidando com o diabo se ele tem vasos de barro para usar? Porque Deus vai perder tempo com o diabo se ele tem vasos de barro para usar? Deus vai perder tempo com o diabo, irmão, se ele tem vasos de barro aqui na terra para usar, para que a excelência do poder não seja nem minha nem sua, mas seja para a glória dele. Aleluia. A Bíblia diz que lutas externas, uma vez instalada do lado de dentro, têm a tornar-se em um complexo. Uma vez que você traz para o lado de dentro, meu irmão, você vai tomar atitudes impensáveis. É como a Bíblia diz: a ira do tolo é destruir tudo que faz. Irmão Hélito, posso falar rapidinho? O irmão Hélito chegou aqui se tremendo. Foi ou não foi, irmão Hélito? Ele me procurou. Irmão, antes de você fazer, me perdoe, eu sou um ignorante, estúpido, sem conhecimento. Mas pelo amor de Deus, antes de você tomar uma atitude, consulta o careca aqui. Se eu não souber, me dá 3 dias que eu gasto de joelho, até Deus me dá. Mas não tenta às vezes fazer uma coisa em que você não sabe se vai fazer por bem ou por mal. Irmão Hélio chegou aqui todo se tremendo, mais se tremendo do que vara verde. E a pergunta que ele me fez, não posso comentar aqui com vocês, a não ser que ele permita. E eu olhei para ele e só disse uma coisa: querido, deixa eu te falar uma coisa, a ira do tolo é destruir tudo que faz. Ele falou por 2 horas, e eu só disse isso para ele: a ira do tolo é destruir tudo que faz. Ele olhou para mim e disse: como é que é? Isso é, a Bíblia diz que a ira do tolo é destruir tudo que faz. Entendi, muito obrigado. Está aí, muito bem, obrigado. Venceu a batalha? No
momento de revolta, você é levado a tomar atitudes das quais você pode, mais cedo ou mais tarde, ter de se arrepender delas, ou se não, perder com elas. Então, em nome de Jesus de Nazaré, escute: lutas externas, uma vez instaladas do lado de dentro, têm a tornar-se em um complexo. De tanto você ouvir o teu marido, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, o teu patrão, a tua patroa, seja lá quem for, não importa, de que não dá, de que não consegue, você nunca vai deixar de tomar essa medicação. Você nunca vai deixar de ser essa pessoa triste, abatida ou deprimida. Você nunca vai deixar isso ou deixar aquilo. Sim, você pode. Sabe por quê? Porque Deus faz nova todas as coisas. Sim, você pode. Provérbios capítulo de número 23. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus, meus irmãos. Aleluia. Provérbios capítulo 23. Provérbios 23 fica logo depois de Salmos. Tem Salmos, depois Provérbios. Provérbios 23, versículo de número 7. Diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. É forte esse versículo. Eu vou ler para vocês na nova tradução na linguagem de hoje, na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Olha o que está escrito: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, o nome coração quer dizer centro dos pensamentos. Vocês já sabem que pensamentos geram sentimentos. E uma vez em que esse sentimento está instalado em você, eu ouvi recentemente um caso, eu creio que os irmãos que têm aqui policiais sabem muito bem disso, de pessoas que passaram não sei quantos anos preso, não sei quantos anos presos, porque deram cabo à vida de um fulano, foram soltos, e foram 20 anos, 30 anos, 40 anos presos, um tempo preso, e foram soltos. O parente do que tinha sido morto ficou sabendo, e foi lá e o abraçou, o beijou e disse: eu te amo, amor. Amém? Matou. Guardou na sua mente aquele pensamento durante todo aquele tempo. Dá para você imaginar? Para um pouco para pensar. É verdade ou não, irmão? Tá aí, ó, irmão ali é policial, o outro ali também. Hã? Mais de 5 anos. Vai ver. Paga. Você tem o Espírito Santo. Você tem a presença do Espírito Santo. O evangelho do mundo. O evangelho do mundo. O evangelho do mundo é olho por olho, dente por dente. O evangelho de Jesus Cristo é dar a outra face. O evangelho do mundo
O que fizerem com vocês, revidem. O Evangelho de Jesus Cristo, o que fizerem com vocês, desconsiderem. A Bíblia diz que o ponto de partida, por sentir-se inferior, é sempre a mente, por meio dos pensamentos, pois nenhum desejo, ação e reação emocional vem antes de um pensamento. Em Marcos, capítulo de número 7, versículo 21, a Bíblia Sagrada diz, está escrito, Jesus Cristo é quem diz, vamos lá, Marcos capítulo 7, eu lhe disse que hoje nós íamos andar na Bíblia. Marcos capítulo 7. Essas palavras é de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a Bíblia: Marcos 7, versículo 21. Jesus Cristo disse: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Quando fala de coração, não fala do órgão que bombeia o sangue. Aqui é um órgão, fala da alma. Porque do interior do coração dos homens, versículo 21, saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, que é o extravagar no comportamento, sem medir as consequências. Veja que o bem da verdade é que o complexo de inferioridade, uma vez instalado do lado de dentro, vai liderar o seu comportamento. No que você se vê a quem? No que você se vê inferior a outras pessoas. Jesus Cristo veio nos estimar ao ponto dele mesmo se aniquilar a si mesmo, para que nós tivéssemos um valor de excelência. Não deixe ninguém apagar esse valor de excelência que Deus colocou através de Jesus Cristo na sua vida. E eu termino no nome de Jesus essa parte de hoje, dizendo que muitos ficam paralisados, não porque sejam incapazes de vencer. Nenhum de nós ficamos paralisados porque somos incapazes de vencer. Todos nós, para a glória do nosso Deus, em Cristo, tudo podemos naquele que nos fortalece. O que nos fazia não poder era a ausência de Jesus Cristo, porque sem Ele nada poderíamos fazer. O homem não muda por promessas, o homem muda por renúncias. Repito, um homem não muda por promessas. Quantas vezes eu não prometi a minha esposa que eu não ia beber? Não vou beber não. No outro dia eu estava mais melado que esse pinhaço de pão doce. Muda por renúncia. Muitos ficam paralisados não porque sejam incapazes de vencer, mas porque se deixam dominar pelo complexo de inferioridade. Você não está vencendo, não é porque você não quer. Eu sei disso, eu sei que você quer vencer. Eu quero lhe dizer algo em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu vou lhe ensinar uma coisa e você vai ficar me devendo uma pizza. Amém?
Gorete, conseguimos a pizza. A Bíblia Sagrada diz: trocai o conhecimento pelo favorecimento. Está escrito. Preste bem atenção. Eu sei que você não quer perder, por isso que você fica com raiva. Eu sei disso. Eu sei que você não quer trabalhar o mês inteiro e chegar no final do mês e não ver resultado do seu trabalho. Por isso que você fica triste e com raiva. Eu sei disso. Eu sei que às vezes você nem quer orar. Não é porque você não queira orar, é porque às vezes você já orou e não obteve resposta. E por conta disso você acaba que você simplesmente diz que não quer mais orar. Eu sei disso. Eu sei que você pensa em desistir. Não é porque você quer desistir, mas é por tantas e tantas tentativas frustradas. Eu sei disso. Eu sei que você já ansiou estar morto, não porque você queira morrer. Eu sei disso. Eu sei que você já se planejou em se ver morto, o jeito, a forma, a maneira, mas você não quer isso. Você não quer isso. Lembra de um homem chamado Elias? Eu sei que vocês já pensaram nisso. Por que que Deus responde à oração de Elias? Bom, Rafael, já falei, né? Irmão Rafael, por que que Deus respondeu a oração de Elias quando pediu para fogo cair do céu? E por que que Deus não respondeu a oração de Elias quando pediu para morrer? O que para Deus é mais fácil? Mandar fogo do céu ou simplesmente estralar um dedo e Elias cair durinho no chão? Não é uma boa pergunta? Porque a Bíblia diz que Elias fez uma oração e fogo caiu do céu. Elias pediu a Deus, no seu próprio ânimo, a morte. E por que que Deus não o matou? Antes tratou dele, cuidou dele, colocou-o no divã espiritual, foi seu psicólogo pessoal, foi seu nutricionista. Está na Bíblia isso, viu? Porque deu-lhe o que comer e ainda lhe deu motivo para viver. Está na Bíblia, viu? Por que que Deus faz fogo cair do céu na oração de Elias e não atende o seu pedido para que ele possa morrer? Sabe por quê? Porque Deus nunca jamais vai atender o teu pedido, assim como não atendeu o pedido dele. Deus nunca vai atender o teu pedido de você dizer: já chega, já basta, acabou, não tem mais jeito, vou jogar tudo para cima, vou voltar à vida em que eu vivia. Pronto, Deus, é isso que eu vou fazer, e não me permita fazer isso. Deus não vai permitir. E por que Deus não vai permitir? Porque Deus sabe, querido, que não é isso que você quer. Então quando Elias faz um pedido a Deus: não sou melhor do que os meus pais, ele acarreta dentro dele um sentimento de insignificância. Ele está olhando para ele como um complexo de ninguém, do que não sou capaz, de que eu não sou melhor do que ninguém, do que eu não sou capaz de fazer coisa alguma. Então ele está acarretando dentro dele esse complexo. Não é quem ele é, mas infelizmente é o que ele escolheu se tornar. Você não é essa pessoa triste, escute, você não é essa pessoa triste, você não é essa pessoa que se sente abandonada, você não é uma quem, você não é um ninguém, você não é um desprezado, um rejeitado. Isso são acontecimentos que se formularam dentro de você, que se internaram dentro da sua alma, para você infelizmente achar que é assim. Mas nesta noite o meu Deus está falando, olhando para você: não é quem você é. Então, em resumo, a resposta. Obrigado, Rafael, por ter falado daí para cá, eu ouvi. A resposta é essa:
que Deus inverte o propósito. Deus, ele inverte. Então, com todo respeito, essa daqui está orando, já não está cansada, está cansada, está exausta, está quase para... Deus, eu preferiria morrer. Aí Deus olha para ela e diz assim: não adianta, eu sei que não é isso que você quer. Você quer dizer que quer vencer, você quer dizer que quer dar a volta por cima, você quer dizer que quer uma mudança, você quer dizer que quer uma restauração. Então você acha que falando isso, você vai me comover. Então vou fazer o seguinte, eu vou inverter. Deus vai inverter situações na tua vida. Você está me entendendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Deus sabe muito bem que você não quer desistir. Deus sabe muito bem que você não quer jogar a toalha. Deus sabe. Então se prepara, meu querido, que se há um Deus vivo na minha vida falando contigo nesta noite, Deus vai reverter.